No panorama estratégico da guerra, a capacidade industrial de defesa da Federação Russa sofreu um dos golpes mais profundos e permanentes desde o início do conflito. Na noite de 10 de março de 2026, na cidade russa de Briansk, um veículo aéreo não tripulado ucraniano sobrevoou diretamente a fábrica de microeletrônica Kremlin-L, sem que um único sistema de defesa aérea russo o conseguisse interceptar ou sequer disparar um tiro de aviso. Este livre e incontestado trânsito pelo espaço aéreo ocorreu sobre uma das instalações industriais militares mais críticas da Rússia, um complexo que recebeu investimentos governamentais superiores a 1.000 milhões de rublos, empregava 1.500 pessoas e produzia componentes eletrônicos essenciais para praticamente todos os principais sistemas de armamento do arsenal do país. Com as sanções internacionais a estrangularem o acesso de Moscovo a tecnologias estrangeiras, a fábrica de Briansk tornou-se o elo mais vital e insubstituível fora da região de Moscovo, na cadeia de abastecimento que liga as linhas de montagem aos mísseis de precisão disparados contra o território ucraniano, fornecendo 94% de toda a sua produção diretamente ao Ministério da Defesa da Rússia. O drone em questão não tinha como missão atacar a infraestrutura, mas sim atuar como uma plataforma de reconhecimento e avaliação de danos em tempo real, para orientar uma vaga de mísseis de cruzeiro que já se encontrava a caminho. 7 mísseis Storm Shadow, transportados e lançados por bombardeiros da linha da frente ucranianos, Sukhoi Su-24, estavam no ar enquanto o drone, pertencente a um regimento separado de forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, transmitia imagens em direto da oficina principal do complexo para os operadores. Esta capacidade representou um marco inédito na condução do conflito, visto que em todos os ataques estratégicos anteriores a território russo, os projéteis e drones operavam de forma pré-programada e autônoma, sem possibilidade de ajustamentos de rota baseados na observação visual em tempo real. No momento do impacto, a aeronave de vigilância pairava sobre o alvo e confirmou que a oficina principal, designada como o edifício número 5, sofreu 5 impactos diretos de ogivas de 450 quilos, destruindo por completo as salas limpas, onde os engenheiros da Kremlin-L fabricavam os microchips que o Estado-Maior da Ucrânia classificou como o cérebro e o sistema nervoso das armas de precisão russas. A reação interna na Rússia, após o ataque, evidenciou a gravidade do sucedido, com a comunidade de criadores de conteúdos de guerra e canais militares no Telegram a lançar duras críticas diretamente contra o comando militar de Moscovo, e não contra a Ucrânia. De acordo com informações compiladas pelo projeto Transform Ukraine, jornalistas e comentadores russos questionaram abertamente como foi possível permitir que um drone inimigo operasse com tamanha liberdade sobre uma infraestrutura que o próprio sistema de defesa russo compreendia ser um dos ativos mais valiosos e difíceis de substituir. A indignação focou-se na falha catastrófica da rede de defesa aérea montada ao redor da fábrica de Briansk, expondo o facto de que a Kremlin-L não pode ser reconstruída rapidamente sob o atual regime de sanções e sem o equipamento especializado de alta precisão necessário para a produção de semicondutores. Para compreender a verdadeira dimensão estratégica deste ataque, torna-se essencial analisar a física industrial que rege a criação destes componentes e o nível extremo de exigência técnica que estas instalações requerem. As salas limpas destinadas ao processamento de pastilhas de silício e fabrico de microchips operam sob padrões rígidos de pureza que variam entre as classes ISO 1 e ISO 4. Na classe ISO 1, o ar não pode conter mais do que 10 partículas com um tamanho superior a 0,1 microns por metro cúbico, uma escala mais de 1000 vezes menor do que a espessura de um único cabelo humano,
que mede cerca de 70 mil nanômetros. Uma única partícula de poeira comum ou uma variação térmica de frações de grau são suficientes para arruinar lotes inteiros de produção, exigindo sistemas complexos e dispendiosos de gestão atmosférica e de isolamento de vibrações. Quando 5 ogivas de 450 quilos perfuraram o teto da oficina principal da Cremniele, o efeito não foi apenas o de danos estruturais, mas sim a aniquilação completa da funcionalidade destas salas limpas. Analistas da Radio Liberty sublinharam que mesmo os choques térmicos e as vibrações de detonações próximas seriam suficientes para descalibrar os sistemas de isolamento e o suporte elétrico especializado, tornando a reconstrução da fábrica uma tarefa inviável no curto e médio prazo. A destruição do complexo fabril em Briansk atinge o coração da capacidade de reposição tecnológica militar da Federação Russa, uma vez que o equipamento especializado que operava no interior da oficina número 5 é insubstituível sob o atual regime de sanções. O núcleo produtivo da Cremniele albergava maquinaria de litografia de origem alemã, importada antes do estabelecimento do bloqueio comercial em 2022 e mantida em funcionamento com dificuldades crescentes. Com a ruptura definitiva de fornecimento de peças e assistência técnica por parte dos fabricantes europeus, a perda destas máquinas representa um ponto de não retorno para a linha de produção russa. Adicionalmente, as instalações continham equipamentos da era soviética, cujas empresas fabricantes já não existem, tendo as suas linhas de montagem sido desmanteladas há décadas, e a documentação técnica dispersada por arquivos de países que recusam colaborar com o complexo militar industrial russo. Segundo dados avançados pelo projeto de informação bielorrusso Belpol, o ataque destruiu também maquinaria especializada da marca Plenner, de origem bielorrussa e avaliada em milhões de dólares, que a Rússia tinha conseguido obter através de intermediários e que não pode ser encomendada novamente devido às restrições de exportação aplicadas pelos fornecedores originais. Análises publicadas pelo Centro de Investigação de Kiev indicam que a fábrica da Cremniele não enfrentou uma interrupção temporária, mas sim uma destruição estrutural definitiva. Os sistemas de filtragem de ar de alta eficiência, a infraestrutura de gestão de ambiente atmosférico controlado e as plataformas de isolamento de precisão contra vibrações magnéticas e mecânicas foram transformados em escombros pela força das detonações dos mísseis Storm Shadow. Para avaliar o impacto desta perda na linha da frente, é necessário mapear a cadeia de distribuição que ligava Briansk aos teatros de operações na Ucrânia. A fábrica produzia mais de 2.200 tipos de componentes eletrônicos distintos, divididos por várias categorias de semicondutores discretos e eletrônica de potência que serviam de base para a montagem de armamento de precisão e sistemas de defesa aérea da Federação Russa. Entre os sistemas afetados pela paragem permanente desta cadeia logística está o Sistema de Defesa Aérea de Curto Alcance, Pantsir, utilizado para a proteção de bases militares, postos de comando e infraestruturas críticas contra ataques de drones. A Cremniele era fornecedora dos componentes eletrônicos para os radares e sistemas de orientação destas unidades. Da mesma forma, os sistemas de defesa aérea de longo alcance S-300 e S-400, que constituem a espinha dorsal da defesa aeroespacial russa e são responsáveis pela interseção de aeronaves e projéteis de cruzeiro, dependiam diretamente dos semicondutores fabricados em Briansk. No segmento dos mísseis balísticos de alta precisão, o míssil Iskander-M, utilizado em bombardeamentos contra centros urbanos ucranianos, incluindo o ataque de início de 2026 contra a cidade de Sumy, que resultou na morte de 34 civis, utilizava os circuitos integrados da Cremniele nos seus módulos de navegação e controlo dinâmico para garantir a precisão do vetor, em vez de uma trajetória puramente balística.
O impacto estende-se ainda às forças navais e à aviação de longo curso. Os mísseis de cruzeiro Calibre, disparados a partir de navios de superfície e submarinos operacionais no Mar Negro, e os mísseis de cruzeiro ar-terra KH-101, transportados por bombardeiros estratégicos Tupolev Tu-95, a partir da base aérea de Engels, para atacar a rede elétrica e as infraestruturas energéticas da Ucrânia, utilizavam sistemas de orientação fabricados com os componentes destruídos em Briansk. Inclusive, a infraestrutura de dissuasão nuclear da Federação Russa dependia desta fábrica, que fornecia peças eletrônicas integradas nos sistemas dos mísseis balísticos intercontinentais Topol-M e Bulava. No início de março de 2026, a Rússia utilizou uma nova arma no seu arsenal, o míssil Izdelie-30, num ataque contra a cidade de Kharkiv, com uma ogiva de 800 quilos a longa distância. A Direção de Informações de Defesa Ucraniana já tinha mapeado a cadeia de produção deste vetor, identificando 20 empresas envolvidas, entre as quais a Kremlin-L ocupava uma posição central. Esta dependência total realça a disparidade tecnológica entre o setor de semicondutores russo e os padrões globais contemporâneos. Enquanto indústrias de ponta em Taiwan iniciaram a produção em massa de chips com tecnologia de 2 nanômetros no final de 2025 para abastecer gigantes tecnológicos mundiais, a indústria de semicondutores da Rússia enfrenta um atraso de décadas. A fábrica da Micron, em Zelenograd, que passa a ser a única instalação industrial de microeletrônica de relevo em território russo após a destruição da Kremlin-L, opera com processos de fábrica de 90 nanômetros, um padrão técnico que foi superado globalmente entre os anos de 2004 e 2005. A Kremlin-L produzia componentes em massa, utilizando regras de design de 500 nanômetros, uma tecnologia que remonta a meados da década de 1990. No entanto, relatórios do Royal United Services Institute detalham que, para aplicações puramente militares, os mísseis de cruzeiro e os sistemas de radar não necessitam de processadores avançados de inteligência artificial, mas sim de chips robustos, analógicos, discretos e resistentes a grandes amplitudes térmicas e vibrações extremas. Exatamente a especialidade de produção de Briansk, que agora se encontra totalmente paralisada. A incapacidade da fábrica Micron, em Zelenograd, para absorver a totalidade do catálogo de mais de 2.200 componentes da Kremlin-L deve-se a especializações tecnológicas distintas e à destruição física de linhas de montagem específicas que não podem ser replicadas noutras instalações russas. Estudos estratégicos do Royal United Services Institute indicam que as perturbações no fabrico de semicondutores geram um efeito de cascata cumulativo nas redes de defesa aeroespacial. A redução no fornecimento de microchips traduz-se de forma direta numa menor cadência de fabrico de mísseis interceptores para as plataformas Pantsir e S-400. Com menos munições disponíveis, a eficácia da cobertura de defesa aérea diminui, elevando de forma progressiva a vulnerabilidade de outras instalações industriais e bases militares no interior do território da Federação Russa perante futuras incursões das forças ucranianas. O ataque devastador de 10 de março de 2026 foi o culminar de uma campanha prolongada de desgaste contra a infraestrutura de Briansk, iniciada pela Ucrânia em setembro de 2023. Naquela primeira operação, a fábrica sofreu danos localizados que foram reparados a curto prazo. Novas investidas com veículos aéreos não tripulados registraram-se em dezembro de 2023, em janeiro de 2025, quando o jornal Moscow Times noticiou a suspensão temporária das operações devido à gravidade dos estragos, e em outubro de 2024. Nessa ocasião, o diretor executivo da Kremlin-L
admitiu publicamente que a retoma dos níveis normais de elaboração estava severamente condicionada pelas sanções, apontando grandes dificuldades na aquisição de peças sobressalentes para o parque tecnológico e para a infraestrutura energética da empresa. Todavia, embora os ataques anteriores com pequenos drones de asa fixa ou quadricópteros conseguissem perturbar e interromper os fluxos de trabalho, as ogivas destas plataformas eram insuficientes para destruir as defesas estruturais das salas limpas. A viragem estratégica ocorreu com o emprego dos mísseis de cruzeiro Storm Shadow, cujas ogivas perfurantes Brooch, de 450 quilos, foram desenhadas para penetrar coberturas fortificadas antes da detonação, convertendo em escombros os laboratórios de precisão da oficina número 5. Os dados recolhidos pelas 6 missões anteriores de mapeamento de radares e testes de rotas de infiltração viabilizaram o sucesso da 7ª vaga de ataques. A nível geopolítico e militar, esta operação inseriu-se numa ampla campanha industrial de precisão executada pela Ucrânia desde 2024. Em fevereiro de 2026, a fábrica de construção de maquinaria de Votkinsk, localizada a 1.400 quilômetros da fronteira e responsável pela montagem de mísseis Iskander e mísseis balísticos intercontinentais IARS, foi atingida por mísseis de cruzeiro Flamingo, resultando numa abertura de 30 por 24 metros no teto da oficina de montagem número 19. No mesmo período, a fábrica de fibras óticas de Saransk, única produtora interna russa deste material para o programa de drones, foi paralisada por 2 incursões consecutivas, obrigando a Federação Russa a importar componentes equivalentes da China a valores 4 vezes superiores aos praticados no mercado interno. Adicionalmente, depósitos de combustível estratégicos na base aérea de Engels sofreram ataques repetidos, enquanto a fábrica de explosivos Promsynthese, em Chapayevsk, e a unidade de componentes de navegação automotiva, em Cheboksary, foram alvo de bombardeamentos que degradaram as cadeias de fornecimento técnico do complexo militar de Moscovo. A concretização do ataque a Kremenny-L reabriu o debate internacional sobre a eficácia do levantamento das restrições políticas ao armamento ocidental de longo alcance. Durante anos, governos aliados da Ucrânia impuseram limites geográficos à utilização de mísseis como o Storm Shadow, devido a receios de escalada diplomática e militar. A autorização para o emprego destes vetores contra alvos fabris estratégicos no interior da Rússia demonstrou que a dimensão dos estragos infligidos por ogivas pesadas de aviação altera significativamente o balanço de forças industrial, em oposição às incursões limitadas com frotas de drones convencionais. Analistas militares e relatórios partilhados pelas forças ucranianas sugerem que o prolongamento deste nível de operações a outros centros identificados na cadeia de produção do míssil Izdeliye-30 ou as instalações de montagem de bombardeiros Tupolev Tu-160 em Kazan poderá comprometer a capacidade de sustentação do esforço de guerra da Federação Russa ao longo dos próximos meses de 2026. A perda da imunidade geográfica das indústrias de Briansk, situadas a 110 quilômetros da fronteira, assinala uma reconfiguração na segurança das redes de abastecimento que ligam a matéria-prima e os componentes eletrônicos ao armamento convencional posicionado na linha da frente.